eu queria falar nessa aula é isso aqui. As strings, se elas são sequências de caracteres, então cada caractere tem a sua posição relativa na sequência, certo? Por exemplo, eu tenho uma variável nome, que recebe João como valor, e essa variável ela é do tipo string, porque ela é uma sequência de caracteres e está entre aspas. Beleza. Só que a string, se ela é uma sequência, então tem alguma coisa que vem antes, tem alguma coisa que vem depois, depois. É uma sequência de caracteres. E o que vem antes e depois são os próprios caracteres. Então, o caractere 1, na verdade eu poderia falar a letra, né? A letra J, a letra O, a letra A, a letra O. Mas eu gosto de falar caractere porque a gente tem que aprender, a gente tem que se acostumar com essa linguagem própria da área que a gente tá. Então eu sempre falo assim, eu sempre vou tentar ser o mais lúdica possível. Mas depois eu gosto de introduzir esse conceito, o vocabulário correto para que a gente consiga se comunicar. Porque não adianta eu falar assim, essa letrinha aqui tá nessa posição, qual que é a letrinha, ser muito assim, e na hora de você tentar fazer as coisas sozinhas, você vai procurar um erro na internet e alguém não vai falar letrinha. Lá no fórum de discussão vai estar escrito caractere. Aí você fala assim, mas o que é caractere? Então assim, já vão se acostumando com esse tipo de vocabulário. Então vamos lá. Se é uma sequência de caracteres, então eu tenho as posições de cada caractere. A posição 1 vai receber o caractere J, a letra J. A posição 2, o caractere O. A posição 3, o A, com tio, né? E a posição 4, a letra O. Por quê? Porque tá em ordem. Então, muito simples deixar na ordem que tá. Beleza. Mas por que isso é importante pro Python? Porque, infelizmente... Deixa eu pensar se é infelizmente mesmo. Infelizmente, o Python não começa no 1. O Python começa no 0. E isso é um dos motivos de maior confusão. Eu acho que foi um dos erros que eu mais tive. Além dos erros de sintaxe, que são os erros, tem código fora do lugar, esqueceu um ponto e vírgula. Tirando isso, os erros de index são, assim, os mais abundantes, pelo menos na minha vida de programadora / bioinformata. Por quê? Principalmente no começo, a gente esquece que ele vai de 0 a 4. E, na verdade, são dois principais erros, assim. Esquecer que vai de 0 a 4 e os intervalos, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, quando a gente for trabalhar com intervalos de sequências. Intervalo de posições, né, de index e tal. Então, o Python sempre começa no 0. E se eu falar assim pra você, qual que é a letra, qual que é o caractere que está na posição 1? Você vai me falar que é J. Na posição 2, você vai me dizer que é O. E assim por diante. Agora, se eu perguntar para o Python qual é o caractere que está na posição 1, ele vai me responder O, que é a letra O. Por quê? Porque a posição 1 para ele é o index 1. E como o Python começa no 0, o index 1 é referente à segunda posição e não à primeira. É bem confuso, isso vai demandar treino, não se preocupa que vocês vão errar muito e tá tudo bem. Então, o Python trabalha assim. Tá, e por que eu estou falando isso? Porque quando você precisar acessar determinadas posições, determinados caracteres em determinadas posições pelo algoritmo, você vai ter que lembrar disso. Você vai acessar utilizando o index e não a posição. Então, vamos lá. Como é que eu acesso a posição pelo código? O nome, que é a minha variável, ela se chama João. Eu coloquei ela aqui, ó, dividida nessa tabela por linha. Cada linha é uma posição. Então, aqui a letra J é a primeira posição, a posição da letra na string, a posição do caractere na string. E aqui tem os índices, né? É igual isso aqui, só que eu coloquei numa tabelinha. Então, aqui o índice 0, 1, 2 e 3, que correspondem às posições primeira, segunda, terceira e quarta. E no código, como é que eu vou acessar? Se eu digitar o nome da variável, que nesse caso é nome, e pedir para ele imprimir na tela para mim esse nome, vocês já viram que ele vai mostrar o conteúdo, o valor dessa variável. Nesse caso é João. Agora, se eu pedir para ele imprimir o nome no index 0, ele vai me devolver só a letra J. Então, quando a gente tenta, isso é o slice, né, o slicing. Quando a gente tenta recortar a variável em diversas posições e chama alguma posição específica através do índice, a gente tem que colocar sempre em colchetes. A gente vai colocar o nome da variável e o índice que a gente quer entre colchetes. Então, para eu printar na tela a letra J, que está na primeira posição, eu preciso printar a variável e o índice 0. E assim por diante. Na segunda posição, a variável e o índice 1. Na terceira posição, a variável e o índice 2. E na quarta posição, que vai ser o O, a variável com o índice 3. Então, vai ser sempre 1 a menos. Foi assim que eu gravei. O índice é sempre 1 a menos que a posição. Então, se eu quero a quinta letra, o índice é 4. Décima letra, índice é 9. Quinta letra, índice é o quarto.
E assim por diante. Vamos ver aqui na prática, né, como é que isso funciona. Então, vamos lá. Vamos fazer o mesmo exemplo, né? Nome recebe João. É uma string, porque é uma sequência de caracteres e está entre aspas. Ai, por que você fica repetindo isso o tempo todo? Pra vocês gravarem, óbvio. Então, vamos lá. Print nome. É até bom que vocês fiquem de saco cheio de eu ficar repetindo, porque quer dizer que vocês já gravaram tudo. Então, vamos lá. Print o nome. Beleza, printou João. Agora eu quero a primeira letra. A primeira letra é a posição 1, mas é o index 0. Aí ele vai me mostrar só a letra J. Se eu quiser, então vou até colocar aqui, ó, posição 1. Primeira letra corresponde ao index 0. Posição, vou fazer só 3, né? Porque pra até repetir demais também ninguém aguenta. Aqui eu vou pegar a posição 3 e a posição 4. 1, 2, 3, 4, tá. Eu ia falar 5, mas não tem quinta posição. Então, a posição 3 é a terceira letra que corresponde ao índice, logo de cara, 2, porque é sempre a posição menos 1. E aqui a posição 4 é a quarta letra, que corresponde ao index 3. Então, vamos lá, printar na tela. A posição 3 é o index 2 e a posição 4 é o index 3. O algoritmo tem que me retornar J na posição 1, index 0. Tem que me retornar A com til, que é a posição 3 com index 2. E tem que me retornar o O, que é o último O, né? Que é a quarta letra, que é a quarta posição, mas é o índice 3. Certinho. Agora, tem uma outra coisa que eu gostaria de falar também sobre os intervalos. Toda vez que eu quiser cortar, eu consigo cortar letra por letra, caractere por caractere, ou consigo cortar um pedaço. E se eu quiser escrever só o ão, né, do João, do final, o A com til e o O final, como que eu faria? Tem como? Tem. Eu posso colocar assim, ó, print, nome, aí aqui seria o índice, né, eu teria que colocar o índice 3, quer dizer, o índice 2 e o índice 3. Mas eu posso fazer isso só de uma vez, que é colocando intervalo. Sabe quando a gente fala assim, de 0 a 2, de 0 a 5, a gente, ao invés do A, né, do 0 a 2, do 0 a 5, a gente coloca esses dois pontos. Então, quando a gente coloca esses dois pontos, vai determinar o intervalo que a gente vai utilizar. Então, eu quero... Peraí, vamos printar isso aqui primeiro pra vocês verem. Vou apagar isso aqui tudo. Olha o que acontece quando eu coloco assim. Ele aparece João. Por quê? Se a gente não coloca nada, fica implícito que a gente quer tudo. Bem, meio contraditório, né? Mas tudo bem. Fica implícito que a gente quer tudo. Então, beleza. Agora, se eu coloco, já que nada é início e fim, e se eu colocar nada e 2? Vamos ver o que acontece. Aparece só o Jô. Porque nada é o início, então ele vai pegar o início da sequência. E 2 seria a posição 3 do caractere, né? Porque o Python é 3 menos 1. Então, seria isso aqui, ó. 1, 2, 3. Então, por que se o índice 2 corresponde à terceira posição, por que ele está imprimindo o A com til também? Porque isso aqui é um intervalo aberto. Não sei se vocês lembram de matemática dessa parte, mas quando o intervalo é aberto, o número que a gente está colocando não entra. Então, isso aqui tem que me retornar Jô, que foi o que retornou ali. Se eu printar nome que vai de 0 a 3, do início ao 3, vamos ver o que ele vai reportar. João. Então, aqui ele tem que me responder João. Porque, na verdade, é de 0 a 2. É do início a 2. Ah, porque você fica falando de 0 a 2, não do início. Porque isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Se eu colocar um 0 aqui. Vamos lá? Ó, João. Eu posso deixar sem nada, porque fica implícito que é o começo. Ou posso colocar 0. 0 é a posição 1, que é a posição J, que é a letra J. Então, eu consigo definir assim, dessa forma. E se eu quiser imprimir só a letra J, mas através de um intervalo, sem colocar só o 0. Dá certo se eu colocar 0, 0? Ó, eu quero imprimir só J. Dá certo? Vamos ver. Não. Por quê? Porque ele vai começar do 0, beleza, comecei da primeira posição. Mas o final também é 0. E 0 é o intervalo aberto. Em intervalo aberto, o número não entra. Então, ele não vai imprimir nada. Então, você tem que colocar de 0 a 1. Agora sim, deu J.
Vamos ver mais uma aqui. Ah, e se eu quiser só o último intervalo? Dá certo também eu fazer assim, ó? Eu quero... Já que nada é o início e o fim, e se a gente colocar assim, ó? Eu quero do 1 ao final. Vamos ver assim primeiro. Do 1 ao final. Ele colocou só o 1, né? Não sem o J. Porque eu não quero o index 0, que é a posição 1, que é a letra J. Então, eu quero só do 1 até o final. E se eu quiser só a última letra? Se você quiser só a última letra, tem duas maneiras. A primeira e a mais simples, e aqui eu encorajo a ser utilizada, é você utilizar o menos 1. Menos 1 é sempre o último item da sequência. É sempre o último item da lista. É sempre o último. Menos 1. É como se você estivesse fazendo o reverso, fazendo o contrário. Então, toda vez que você digita menos 1, você consegue acessar a última letra. Vou até colocar um X aqui, ó, pra não confundir com o segundo O. Então, o último caractere, o último item da sequência é sempre menos 1. Essa é uma forma. Então, aqui, acessar o último item. A segunda maneira é você digitar aqui, a sequência tem quantos? Agora, 0, 1, 2, 3, 4. O índice 4 ele tem que imprimir o X também, né? X. Essa é uma outra maneira. Só que vamos supor que eu mude a sequência e agora coloque um Y aqui no meio. Vamos supor que eu coloque um Y. Aí não vai ser mais X. Na verdade, eu queria o X porque eu atualizei a variável lá em cima, mas não atualizei o código aqui embaixo. Para eu atualizar, eu tinha que vir aqui e mudar de novo. Só que se eu tivesse sido esperta e usado menos 1, eu poderia alterar quantas vezes eu quisesse. Porque aí, ó, tanto que o X continua lá, né? 5, aqui era 4. Ó, o X continua sendo X porque o menos 1 faz com que eu acesse sempre o último item. Deixa eu ver, do início ao fim. Bom, principalmente essas duas. Com isso aqui já é suficiente pra gente conseguir trabalhar. Então vamos lá. Eu já falei que as listas, né, são sequências de objetos separados por vírgula. Mas vamos observar aqui essa frase. Vá ao mercado e compre pão, leite, ovo, manteiga e queijo. Isso aqui é uma listinha, certo? Uma listinha de compra, que eu falei pra você fazer. Só que, assim, isso está na linguagem natural, não está na linguagem de programação. Para ficar mais próximo da linguagem natural, a gente vai colocar só os itens de compra separados por vírgula, igual tá aqui. Pão, vírgula, leite, vírgula, ovo, vírgula, manteiga, vírgula, queijo. Isso aqui já poderia ser uma lista em Python? Sim. Só que seria uma lista de variáveis, porque não tá os itens pão, leite, ovo e etc. não estão entre aspas. Então, seria uma lista de variáveis. Em algum momento do código lá em cima, eu já declarei que pão vai ter um valor, leite vai receber outro valor e assim por diante. E aqui eu estou usando essa lista para juntar essas variáveis que têm esses valores que eu já declarei. A gente já viu que é muito importante a declaração de variáveis previamente, antes de utilizar a variável em si. Então, aqui já se aproxima. Mas aí, se eu colocar entre aspas, vira uma lista de strings. Beleza, também se aproxima, mas ainda não é. Agora, se eu colocar essa sequência de objetos separados por vírgula, entre aspas, entre colchetes, e atribuir esse valor a uma variável chamada lista, underline compra, isso aqui sim vira uma lista em Python, no código, né? É assim que a gente coloca. Bom, mas isso vocês já sabiam, e por que eu tô repetindo? 1, porque é muito importante, listas são muito importantes. E 2, porque eu quero falar sobre os index, continuar falando sobre index. Da mesma forma que a gente trabalha com strings, com posições em index e em strings, a gente vai trabalhar em listas. E eu quero reforçar esse conceito. Então, antes eu tinha uma sequência de caracteres e cada caractere tinha uma posição. Cada letra tinha uma posição. Agora eu tenho uma sequência de objetos separados por vírgula e da mesma maneira que a sequência de caracteres, cada item da lista tem uma posição. Ocupa um espaço na memória, ocupa uma posição na lista, é representada por um índice, por um index, né? Aqui às vezes tá escrito index, às vezes tá escrito índice. É que eu tô traduzindo, né? No inglês vai ser index. Então aqui, o item pão, que é uma variável do tipo string, ela está na primeira posição. E se eu quiser perguntar pro computador, pro Python, qual é o primeiro item que eu preciso comprar, eu tenho que falar para ele, ó, qual que é o item que está na primeira posição, através do index 0. Então eu coloco lista underline compra no index 0. O que tem ali? Pão, referente à primeira posição. Eu quero saber qual que é o terceiro item da lista, porque eu já comprei pão, leite, qual que era o terceiro mesmo? Você tem que acessar a sua lista underline compra através do índice ou do index 2, porque esse index é referente à terceira posição,
que é o próximo item que você tem que comprar. E assim por diante. Então, colocando isso em forma de tabela e com o código exatamente, pra gente saber como que vai escrever, né, no script. Então, aqui eu tenho a variável pão, eu tenho a string pão, a string leite, ovo, manteiga e queijo. Ai, como que eu acesso, como que eu sei que se eu tenho que comprar manteiga, né, na quarta posição? Lista, underline compra, abre colchetes, coloca o número do índice, que é 3, porque é a quarta posição, porque é o quarto item da lista. Porque o index é sempre a posição menos 1. Fecha colchetes e assim o Python vai te retornar que a lista underline compra no índice 3 tem como valor o item manteiga. Então você sabe que você tem que comprar a manteiga. E, então assim é bem, né, bem semelhante a strings mesmo, só pra gente relembrar. Mas vamos praticar um pouquinho. Tem mais algumas coisas importantes que eu quero falar sobre isso. Vamos lá. Então aqui eu vou criar uma lista underline compra. E ela vai ter pão, ovo e leite. Como que eu sei qual que é o segundo item que eu preciso comprar? Lista, underline compra, index. Se eu quero o segundo item, então o index é 1, porque é sempre a posição menos 1. Mostra pra mim na tela, mostra pra mim na tela, usando a função print. O que eu tenho? Ovo. Beleza, eu quero o primeiro item. Eu coloco o índice 0, que é o primeiro, e eu tenho pão. E se eu colocar, não colocar nada, esqueci de colocar? Ele vai aparecer um erro falando assim, que é uma sintaxe inválida. O que é uma sintaxe, né? É forma como é escrito. Então, a forma como você escreveu essa linha de código está errada. O que está errado? Se você quer imprimir a lista de compras inteira, você não coloca isso aqui. Você coloca assim, ó. Ou você pode até colocar os colchetes. Mas você tem que colocar o intervalo, que é o intervalo todo. Como você coloca o intervalo todo? Você coloca... se você deixar, você pode deixar ele vazio, nada é tudo, tudo é o intervalo todo, então você vai imprimir a lista toda. Então vai imprimir pão, ovo e leite, são duas formas de imprimir. Então sempre tem que ter um índice, se não tiver um intervalo vazio, você não pode deixar assim, ó, vazio, sempre tem que ter um índice escrito ali. Quero falar sobre a função append. No Python, a gente pode criar uma lista assim, ó, uma lista vazia. Por quê e pra quê, né, que eu queria criar uma lista vazia? Vamos supor que eu queira trabalhar com 100 genomas e eu preciso analisar só 10 genes de cada um. Então eu vou criar uma lista vazia para poder encher com esses genes que eu quero só, né? Não quero criar uma lista com todos os genes de todos os genomas. Então é mais fácil criar uma lista vazia. Conforme eu for trabalhando com genomas, eu vou jogando esses genes que são importantes para essa lista. E isso a gente vai ver muito durante esse curso de BioPython. Então isso aqui é muito importante. Ó, aqui eu vou pedir para imprimir o conteúdo da lista underline compra. E aqui, lista underline compra, ponto append, essa função, append com 2 P's, ela vai incrementar a lista. E aí depois eu vou imprimir a lista de compra novamente para ver como é que ficou incrementada. Vamos rodar esse código aqui. Tá vendo que eu pedi para ele aumentar, mas eu não passei um valor para ele? Ele tá falando assim, ó. O append, essa função append, ela precisa de um argumento. E 0 argumento foi dado. O que é um argumento? É isso aqui que tem que vir dentro da função, né? Eu quero aumentar a lista com o quê? Eu quero aumentar com pão, quero comprar pão. Então, vamos lá ver se deu certo. Pronto, agora a minha lista, que antes estava vazia, agora ela tem um item chamado pão. Eu quero comprar pão e manteiga. Bom, agora a minha lista tem pão e manteiga. E a cada vez que eu for incrementar essa lista, eu posso até colocar um print aqui, ó. Ele vai aumentar pra mim 1 a 1. Antes de você chamar uma variável, você tem que declarar. Antes de você incrementar uma lista, você tem que declarar essa lista, mesmo que seja uma lista vazia. Então assim a gente consegue incrementá-la. E se eu criei essa lista aqui com pão e manteiga pra comprar, mas eu vi que na verdade tem manteiga na geladeira ainda, né? Então como é que eu faço pra excluir? Eu vou utilizar a função del, lista underline compra, bem intuitivo, né? E vou excluir o item que eu quero, que é o último item que eu adicionei. Lembra do menos 1? Então, e aqui eu vou imprimir a lista de novo. Tá vendo que esse del ficou vermelhinho? Lembra que as palavras proibidas, elas mudam de cor? E você não pode usar para nomear variável? Se você tiver uma variável e tentar colocar o nome dela de del, você não vai conseguir. Vai dar um erro, porque ele vai tentar chamar essa função
que vai deletar alguma coisa, mas ele não vai achar o que é pra deletar e você não vai nem saber. Então, eu adicionei pão da minha lista. Primeiro, criei uma lista vazia, adicionei pão, depois adicionei manteiga, depois resolvi excluir o último item que eu coloquei ali, né, que era a manteiga. Ah, mas se eu não quisesse excluir o último, quiser escolher o primeiro. Lembra da posição index? O primeiro é o 0, certo? Então eu venho aqui, ó, e agora ele excluiu o pão e não a manteiga. Então essas são duas funções bem importantes.